A Camila tinha perguntado, antes de você explicar, né, como é que surgiu a ideia de fazer a página, você disse que começou com uma coisa mais interna para os seus alunos, mas depois ela fez uma pergunta que eu tinha planejado fazer também, que era se surpreendeu suas expectativas. Se chegou um momento que você falou, nossa, cresceu mais do que eu esperava. Essa é a primeira. Olha, quando estava nos 400 seguidores, eu já achava que tinha crescido mais do que eu esperava. Então, surpreendeu, mas eu acho que a minha maior surpresa foi quando eu vi pessoas de lugares muito diferentes. Eu acho que isso foi a surpresa mais gostosa que eu tive, assim, porque, querendo ou não, eu estou aqui dentro da minha universidade, eu já trabalhei em outras universidades, então eu tenho alguns contatos, e essas pessoas já estão acostumadas com as coisas que eu falo, né? Então, eu lido com esses fenômenos de ambiguidade estrutural desde qualquer professor de sintaxe, né? Liga a chavinha e começa a anotar todos esses de ambiguidade estrutural. Mas, assim, os meus alunos já estavam mais do que treinados. Eu postei um desse aí e, para mim, era assunto encerrado. Ó, galera, ambiguidade estrutural, todo mundo tá ligado nisso aqui, né? E de repente as pessoas queriam mais e mais e mais. Eu falei, então tá, né? Então vamos lá, vamos falar disso de novo, e quantas vezes for necessária, porque de fato parece que é um fenômeno que as pessoas curtem mesmo, né? Então, a minha surpresa veio basicamente disso, assim, não só do número, mas principalmente de perceber que pessoas de regiões diferentes estavam conversando com o meu conteúdo, e que eu estava falando coisas que eram, em alguma medida, novidades, assim, ou que eram de interesse para essas pessoas. Acho que isso que me deu o gás para continuar e principalmente para fazer mais a busca, né, dos dados legais. Legal. Tem uma pergunta aqui mais, vamos dizer, mais pancada aqui do Marcílio, que na parte que você falou sobre democratização, que eu acho que é importante, para ver se você tem uma pílula aqui pra gente. Porque ele fala assim, é uma grande batalha, né? Enquanto de um lado existe a visão da sociolinguística, do outro há muita gente com visão prescritiva. Por onde começaria a mudança de fato? Pelas redes ou pelos cursos de formação? Essa dá pra marcar outro café com linguística para falar só dessa, mas eu não queria deixar de dizer. Quem que fez a pergunta? Foi Marcílio Moreira. Marcílio, obrigado por essa pergunta, porque toda vez que a gente faz os slides, a gente deixa muita coisa de fora, né? Então, esse espaço é bom para a gente ir complementando as coisas que ficaram de fora. Com certeza tem a ver com formação, não tenho nenhuma dúvida disso. E principalmente com, sei lá, os currículos também, né? Como que a gente pensa as políticas públicas de ensino de licenciatura de língua portuguesa e afora. Mas, assim, agora fiz esse recorte, assim, para tentar mapear o que está nesse alcance aqui dessa ferramenta. Então, o que eu posso te dizer é que essa ferramenta dá conta de fazer isso. Ela tem limitações também, mas ela tem aí, eu falei hoje com a Monique, um tijolinho que a gente põe nessa construção que precisa de muitos outros alicerces para se manter em pé. Boa resposta, mas acho que é uma coisa para a gente pensar também, né, assim, dessa limitação. Tem uma pergunta aqui da Jane que quer saber que conselho você daria para alguém que pretende se iniciar dentro do Instagram, e aqui eu já posso até te falar um pouco das reflexões que apareceram aqui da Cecília e do Vitor, que é assim, principalmente quando você colocou o exemplo da topicalização com o café, e é uma coisa que eu concordo aqui com a Cecília, que foi vamos dizer, não é a topicalização, a frase era polêmica do café sem açúcar, e aí isso fazia isso ser disseminado. A Cecília até deu uma sugestão aqui de que post de Instagram que tem mais potencial de ser publicado como story, talvez não necessariamente por conta da descrição. Eu falo isso porque eu vejo que é o que acontece
com os meus posts. Eu tenho certeza que tem muitos deles que são publicados como stories, não porque a explicação é brilhante, mas que a piada é muito boa, né? Então, se além dessa reflexão aqui que Cecília teve, acho que é isso, né? Ideias que essa imagem que já dá o chamariz antes da descrição, então isso pode chamar atenção para alguém colocar no story, daí alguém vir parar no seu post. Se você daria alguma outra dica para quem quer começar no Instagram? Olha, a dica que eu tenho para quem quer começar no Instagram é conversar com as pessoas que estão já fazendo lá, porque a gente está conseguindo fazer trocas numa rede bem legal, assim. Mas, sobre isso que a Cecília falou, faz muito sentido. Eu acho que você, Luciana, sabe que a gente manipula essas coisas, né? Então, a gente põe essa coisa lá porque a gente sabe que as pessoas vão compartilhar nos stories. E daí, eu tenho esse insight de colocar lá com tipo assim, se eu só publico o tweet da Milena, ele vai viver sozinho enquanto o tweet da Milena. Agora, eu ponho ali com topicalização em cima, que é pelo menos a pessoa pensar, o que tem a ver o café com a topicalização? O que é essa topicalização? Que vai levar a pessoa do stories para o clique no post e para daí, opa, topicalização. Tipo, tem aquelas outras línguas. A gente faz isso bastante, realmente, que legal, entende? Então, essas são umas malemolências que a gente vai pegando com o tempo. Para você ter uma ideia, no começo, meus posts eram uma imagem, só a imagem do tweet, e um textão. E daí, de repente, eu comecei a perceber, né, que mais imagens fazia as pessoas lerem mais. E daí eu comecei a perceber também que às vezes as pessoas liam as imagens e não liam a descrição. Então, aí você vai... É prática, né? Então, sim, com certeza esse post repercutiu bastante porque o café com açúcar é polêmica. Com certeza. Isso. Acho que uma parte também da pergunta da Mariana Soares aqui você respondeu, que é como ampliar o alcance para pessoas comuns que não tem a ver com a área de atuação de letras. Acho que essa é uma delas, se você tiver outra sugestão. E a Mariana ainda faz uma outra pergunta que eu acho que é difícil de responder, que os seguidores em sua maioria são alunos de letras ou professores de língua portuguesa? Você sabe dizer isso? Essa fatia eu não sei. Porque eu sei de professores de letra. Tipo, no começo, assim, eu sabia que tinha a Aline, porque as pessoas começam a te seguir, infelizmente, elas não vêm te dizer, oi, eu sou a Luana, eu sou professora. Mas eu tenho, assim, relatos de colegas que me falam que os professores que trabalham com eles estão tomando conhecimento da página, né? Você mesma, Luciana, um dia me falou de alguém, acho que do interior de São Paulo, a Monique, que trabalhava num curso de extensão com professores da rede básica de São Paulo, me falou que também entre eles o perfil está disseminado. Agora, eu posso fazer uma enquete lá no perfil, e daí eu descubro. Mas ainda assim, né, não é uma coisa que eu diria assim, ó, a porcentagem é tal. A porcentagem de amigos meus que estão aqui dentro do meu perfil, eu consigo ir lá e contar, porque eu conheço os nomes deles, né? Mas você conseguir, tipo, não quer dizer que todo mundo que é meu seguidor vai ver a enquete, não quer dizer que todo mundo que é meu seguidor vai responder a enquete. Então, tipo, eu posso fazer, mas vai ser meio que uma curiosidade, entende? Não vai dar para dizer que é uma métrica confiável. Se fosse para eu dar um chute, eu diria que tem mais alunos do que professor, ou assim, alunos transitando para ex-alunos, professores iniciantes, assim, dos que eu tenho mais contato. Se fosse para eu dar um chute, alguma Mas coisa também pela plataforma, né? Isso, a plataforma tem um recorte geracional mais... se você já quiser responder, por que o Instagram? Porque eu tenho uma resposta para isso. Não sei se você tem. Vai você, eu vou depois. Não, a minha resposta basicamente foi porque, pelo menos entre o universo da UF e dos meus alunos,
eu descobri que ninguém mais estava no Facebook. Basicamente foi isso. Não, é porque, deixa eu falar, eu tinha páginas no Facebook. Tudo começou com os memes. Assim, eu dou aula com isso, né? Eu uso isso nas minhas aulas há muito tempo. Mas como eu dou aula de fonologia diacrônica, que trabalha bastante com pronúncia, tem aqueles memes de pronúncia, aqueles primeiros vídeos que eu fiz foi com isso, né? Do embigo, do subaco e tudo mais. Cada turma minha, a gente abria uma página no Facebook para compartilhar esses memes. Então foi assim que começou. Só que aí eu percebi que o Facebook não estava dando aquele engajamento, vamos dizer assim. E aí perguntando para os alunos, isso antes da quarentena, ainda no ano passado, eu tinha essa curiosidade. Eu mesma não usava muito o Instagram, não era a minha rede social predileta, mas eu percebi que pelo menos no universo aqui da UF, se eu quisesse conversar com os meus alunos, ex-alunos, e quisesse reunir as pessoas, o Instagram seria... Eu tinha a impressão de que estava todo mundo no Instagram, assim, só eu não estava lá. Então, não sei se você tem também essa impressão. Todo mundo foi pro TikTok agora, então também não sei. Eu posso dizer que é porque eu não estou no Facebook. Eu não uso o Facebook desde, sei lá, 2016. Quando eu precisei escrever a tese, eu falei, agora eu preciso sair das redes sociais, e daí eu consegui me distanciar do Twitter, mas o Facebook eu fechei e nunca mais abri. Mas eu tenho a mesma percepção que você. Só que é engraçado, porque hoje eu estava lendo um texto do Thiago Mota, falando de popularização, e daí ele escolhia tratar de blog, de podcast, e ele dizia, eu não vou falar de Facebook e Instagram, porque eles funcionam mais como uma espécie de hub, né, de disseminador, assim. Eu pensei, mal você sabia, Thiago. Então, tipo, querendo ou não, eu acho assim, é isso que eu tentei passar nessa conversa. Ele tem limitações, mas você ir para o YouTube vai te demandar uma outra energia, e você tá no Twitter, é outro público. Então, assim, eventualmente, conforme você vai dominando o modo dessa dicção da popularização, eu acho que você consegue transitar, talvez, entre várias mídias, né? Então, tem gente que, por exemplo, o Dalton, ele tá no YouTube, ele tá no Instagram, ele tá até no Telegram, né? Mas a gente tem que começar por algum lugar, e eu também fui por esse caminho que você falou sobre aonde as pessoas com quem eu tinha contato estavam circulando. Uhum. Aqui tem um comentário da Moira, eu acho que era quando você estava falando dos seus jantares, falando do fim final, aquela história toda. Ela fala um pouco sobre o erro na divulgação científica. Você falou um pouco disso, né? Ela fala assim, o erro na divulgação científica da linguística é muito comum, não há uma formação, há pouco material sobre isso disponível, e o método de erro tentativa acaba sendo mais usado. Os pares são fundamentais para alertar, fazer considerações e evitar que esse tipo de equívoco aconteça. Acho que você falou isso também um pouco quando você falava da tentativa, né, de que a gente faz, e acho que também tem a questão da gente ter essa troca, né, essa conversa entre a gente, de dar os toques. Eu acho que isso que é também a minha dica para a Jane seria assim, fique perto de quem está fazendo e trocando ideia com essas pessoas, porque acho que é assim que você, né? Você diz o erro eu me perdi no erro. É o erro daquele erro das hashtags que falam de certo e errado, ou o erro de táticas de divulgação? Então, pelo que eu entendi, se a Moira quiser até me corrigir, mas eu me lembro que ela colocou isso no momento em que você estava falando, por exemplo, do fim e do final. Um pouco, não sei se a gente está entendendo que a pessoa estava com uma boa intenção, né? Ela tinha queria trazer alguma contribuição nova, ou não. Porque ela foi numa coisa criativa, pelo menos. Então, eu gosto daquele exemplo do fim e do final, porque não é uma coisa do tipo haver e haver. Sabe, assim, que de novo as pessoas vão publicar isso, sabe? Todo dia tem um post desses perfis gigantes sobre haver e haver com H, e haver separar, e haver... Então, pelo menos do fim e do final, parece que teve uma... Não sei se a pessoa estava querendo fazer uma divulgação. Então,
eu tenho mais informações que vocês para dizer que é um perfil que praticamente só posta prescrição Tá. dessas bem Entendi. estreita, né, para dizer o mínimo. Então, eu associo esse caso especificamente com ideologia de certo e errado, sabe? Entendi. Porque o Instagram tem perfis com 20 mil seguidores, 70 mil seguidores, 100 mil seguidores, que são perfis extremamente prescritivos. E são perfis que geralmente vendem apostila, Isso. são perfis que vendem produtos por meio do reforço de que você precisa saber o certo, você precisa saber qual é o errado, você não pode usar o errado. Então, aí eu acho que tem os casos de pessoas bem intencionadas e é por isso que eu tento modalizar quando eu faço esses comentários. Nunca eu vou falar que a pessoa não devia, tipo, né, tá completamente, né, eu vou trabalhar com o dado que ela tá trazendo. Então, esses erros, que seriam erros bem intencionados, eles podem ocorrer de fato, e daí a gente consegue fazer uma pessoa que erra por errar, assim, de ocasionalmente errar, tá aberta ao diálogo, entende? Agora, geralmente, esses perfis que estão lá vendendo produtos em cima de prescrição, eles não estão abertos ao diálogo. E a gente viu recentemente perfil querendo, sabe, entrar na discussão lá do povo da linguística para, tipo assim, né? Olha como eu estou desmerecendo o debate, estou destruindo o debate de vocês. Então, esse é o tipo de coisa que a gente até tem que ficar de olho lá, porque às vezes vira palco. É um cuidado, acho que você tem razão. Eu fui bloqueada por vários desses perfis. Eu descobri que eu fiquei famosa quando eu fui bloqueada, né? O dia que um perfil gigante me bloqueou, eu falei, ok. Cresci, né? Não Luciana, é? Tem que colocar no Lattes. Fui bloqueada. eu honestamente não tenho tanta. Acho que eu não tenho, sei lá, boa vontade de, tipo, ir lá no perfil prescritivo, entende? Porque eu acho que lá daí tem outra dinâmica. Você tem mais Acho guerreirice que eu para ir fiz lá. isso uns 2 dias também, porque eu também não tenho. Agora, aqui tem um comentário interessante da Beatrice, que é quando você estava falando da onda do Felipe Neto, porque ela falou é bem legal mesmo aproveitar essas ondas de discussão sobre assuntos que envolvem a língua. Eu acho que essa é uma questão complicada, porque você tem que estar muito atento, né? Eu acho que você consegue fazer uma coisa maravilhosa, que é assim, saiu de manhã o tweet, assim, amanhã tem o seu post já com a análise toda, se já estudou e tudo mais. Essa tem uma dificuldade um pouco da demanda, assim. Tem dias que eu vejo uma coisa e falo, nossa, isso aqui era a onda pra gente surfar, mas você tá no meio de uma aula da pós, de outras atividades e fala, não vai dar, essa onda vai passar. Então eu acho que. Esses dias, vou falar da Monique de novo, não sei se ela tá assistindo, mas esses dias ela falou, gente, quem que não tem vida para ficar acompanhando o training do momento? Mas, assim, às vezes eu faço um cálculo também, assim, do quanto... Se é um assunto muito espinhoso, eu não meto a colher. Então, vocês podem perceber que passou toda a discussão de gênero neutro e eu não publiquei e eu não pretendo publicar, porque é um assunto que não está fechado, né? Você precisa levar em consideração muitas variáveis, tem várias perspectivas dentro da linguística. Esse não é um post que você vai fazer de manhã para noite. Aí o Felipe Neto falando de variação lexical, aí É porque assim, ele é realmente um grande influencer, se a gente tivesse conseguido surfar na onda, mas assim, não dá, né, pra fazer tudo. Deixa eu só ver aqui, só para dizer, Luciana, porque quando tem essas personas, eu tento marcar, sabe? Eu ponho arroba lá e entrego pro universo. Aí esse perfil não repercute. Eu já consegui repercussão de um ou outro, assim, mas... Rita Lobo, Minota, a gente faz, a gente tenta, né? Mas é isso. Aqui também tem a da Cecília perguntando, nossa, a pergunta é pra mim também, não sei nem responder, vou deixar pra você. Tem rolado um desengajamento de perfis que não usam ferramentas novas, como Reels.
Você sentiu alguma diferença ou tem lidado bem com essas ferramentas? Você tá usando o Reels? Como fala? Reels? É Reels, tipo de real, assim, Reels. Eu não tô usando, gente, eu tô começando a conseguir usar a live agora. Então, mas eu desconfio que rolou isso aí, porque na verdade o que rola eu acho que é o contrário. Tipo assim, o Instagram promover, catapultar quem está usando a ferramenta nova. Então, quando tem ferramenta nova, se você, né, for esperto e começar a usar, você talvez vai ter mais entrega, porque o problema do Instagram é esse. Se quem falou que queria entrar na divulgação, tem o Instagram, eu acho que ele é mais demandante em termos do quanto você posta, sabe? E não é sobre, tipo, não, eu tô de boa, vou postar lá quando tiver um assunto e tal, porque aí quando você for postar de novo, ele não entrega. Então, por isso que às vezes se você vai entrar, talvez a escolha da mídia que você vai usar também tenha que levar em consideração quanto você vai dispor de tempo para lidar com isso. Porque, tipo assim, chegou o Reels, ai meu Deus do céu, então tá, então tem essa ferramenta nova, então eu preciso entender como ela funciona e, de preferência, fazer um conteúdo que tem uma compatibilidade com o Reels, porque você vai ver que a maioria das coisas que a galera fez com o Reels era que é tipo TikTok, né? E, sabe, às vezes eu ainda tô tentando transpor a análise que eu tô fazendo para os meus quadradinhos ali de ambiguidade estrutural, aí eu vou ter que, sabe, então eu não tenho essa agilidade aí. O Vitor, que tá aí, é o campeão do IGTV, porque ele tá fazendo TikTok. Então, quem tá no TikTok vem pro Reels fazendo. Bom, eu não vou falar nada que eu não sabia nem cortar as fotos em tamanho quadrado pra colocar no Instagram. Então, assim, Reels pra mim vai ficar pro pós-doc no Instagram. Não, e eu acho que tem aquela coisa, assim, estamos ganhando dinheiro, Luciana? Alguém tá pagando a gente fazer isso? Não tá, então a gente tá fazendo o nosso melhor. Mas, assim, eu tento não me frustrar tanto com, tipo assim, meu Deus, mas tinha que estar mais, tinha que estar mais, tinha que estar mais. Se entrar na onda do tinha que estar mais, sua vida não vale a pena ser vivida, entende? Então, tem uma dinâmica aí que envolve essas redes sociais que, às vezes, é melhor você canalizar nesse público dos seus seguidores e tal, né, do que ter tanto. Sim, não, sem dúvida. Eu ia até fazer um comentário sobre receber, né? O Vitor até disse aqui quando você falou do Vanessa da Mata, que muita gente mandou, ele disse, eu também mandei. Eu recebo muita coisa, eu recebo muito mais do que eu publico, assim. Todo dia eu recebo muita coisa. E eu dou mais risada conversando com as pessoas sobre as coisas que eles mandam, muitas vezes, do que publicando. Às vezes eu consigo publicar, às vezes não. Vocês podem ver que às vezes fica tempos lá abandonados. Às vezes eu ponho no story só pra não deixar passar em branco. Mas é difícil, não dá pra sempre renovar. E às vezes faz umas explicações que ficam bem mais ou menos. Aí lembrando da coisa do erro, assim, que você coloca uma coisa, aí vem uns comentários e fala, nossa, eu não pensei nisso antes. Ficou bem melhor. Acho que tem alguns posts que falam isso, lê os comentários que tá melhor do que a explicação. Aí tem um pessoal dizendo que tá muito legal, que amou e tudo mais. Acho que agora você tá vendo já o chat. Tem um depoimento aqui da Sandra. Sou do município de Pacaraima, no estado de Roraima. Sou formada em licenciatura em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Estadual de Roraima, não é. Ela foi aluna de Linguística Aplicada da professora Isabela Coutinho. E amei ter participado desse debate, falas importantíssimas, estou amando. O Matheus, que é aluno aqui da UF, tá intimando a gente quando é que a gente vai promover um curso de divulgação científica focado em linguística. Quem sabe, né? É coisa pra Cecília, hein? Cecília mãe dessas coisas. Então a Moira fala um pouco, quando eu tava falando das mídias, a Moira também, né, aqui do Rio, ela disse que depende muito do público-alvo, que ela tem a página de divulgação que tem um alcance maior no Facebook, mas que não deslanchou no Instagram, então
Tem isso A melhor também, né? pessoa para responder essa pergunta é o Luiz Fernando, porque ele está nas duas, né? Então, o público dele, ele deve ter, sei lá, algum tipo de percepção de interação diferente. Eu acho que também é o público-alvo também, na medida em que o público que está lá no Facebook é diferente do público que está no Instagram. E ultimamente, não sei, tenho me identificado mais com a galera do Instagram. Então acho que falei todas as perguntas. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, eu tinha algumas perguntas separadas para Luana. Acho que algumas eu já fiz. Acho que a última era um pouco sobre as estratégias de expansão. A gente falou um pouco aqui sobre as imagens e tal, mas acho que você tinha um pouco falado que não tem grandes estratégias, assim, mas se você. Para o planejamento do crescimento da rede. Isso. Sei lá, eu quero que a gente, eu, você, o Vitor, todos nós consigamos ter 10 mil seguidores pra gente poder fazer o arrasta. Porque eu ainda tô nessa ideia, vocês estão no Reels aí, eu queria fazer o arrasta pra cima pra poder linkar, né? E aí parece que precisa ter 10 mil. Tá muito longe, né? Assim, você vai mandar para onde as pessoas? Não sei, vai pra cá, por exemplo. Laboratório do GTEC. Pode ser, qualquer coisa. Vou começar a linkar coisas aleatórias, assim, só pra poder fazer um arrasto. Eu acho que eu queria saber o que você tá fazendo pra chegar em 10 mil pra poder fazer o arrasta. Eu tô agora que tô trabalhando para chegar em 2.000, né? Você sabe que o meu perfil tem um alcance menor que o seu e o do Vitor. O Vitor é sacanagem porque o Vitor faz virais, viu? Então você que está começando, se você quer crescer em número, o Vitor tem o segredo do sucesso, que é fazer coisas do tipo o gatinho da linguística, né, Vitor? Então, isso, mas eu tento manter a constância, entende? Então, eu tento ter uma publicação regular e tal. E tem essas ações que eu tenho feito também fora do Instagram, tem ajudado a mobilizar. Inclusive, por favor, sigam o meu perfil. O Vitor tá falando que faz pouco viral agora, né? Tá dizendo que é calúnia. Vitor, coloca aí o teu arroba, a Moira colocou, e se mais alguém tiver começando ou já tem mais de 10 mil, pode colocar o arroba aí pra gente divulgar pro pessoal. Pensando a língua, eu vi seu canal lá no Instagram essa semana. Na verdade, assim, apareceram canais, tipo, essa semana apareceu vários canais, não? Parece que teve uma onda, assim, do começo da quarentena. Aí também eu já vi que alguns que começaram no começo da quarentena já não estão mais publicando. E agora parece que pegou outra onda, assim, pra galera que, tipo, opa, vamos lá que eu acho. Minha cachorra, gente, desculpa. A gente adora linguistas que têm doguinhos. Então, aí quem tá começando o perfil, também entra em contato com o Dalton, porque o Dalton põe lá na lista do índice linguístico, e daí a gente consegue se conversar entre si. Uma coisa que eu ia falar hoje aqui, mas acabou ficando de fora, é que eu faço muitas publicações com parcerias. Já fiz com a Luciana, já fiz com o Vitor, porque eu não sei de tudo na vida, entende? Na linguística. Então, para mim, as parcerias têm sido fundamentais, até para o meu conteúdo ter mais consistência, entende? Então, acho que isso também é um caminho, sabe? Boa, então acho que é isso, né? A gente se ajuda para todo mundo chegar em 10 mil. Pra poder. Aí vão inventar uma coisa diferente, né? A Cecília já perguntou do Reels, eu vou perguntar outra. E eu ainda tô tentando fazer o arrasta. Enfim. É isso. Alguém mais tem uma pergunta? Vitor, você quer. Por favor. Ele quer retratação, para dizer que ele não. Primeiramente, que calúnia, Luana, eu não faço viral há muito tempo. O pessoal que tem 10 mil, por favor, divulgar a gente. Não, brincadeira. Mas o que a Luana falou ali de fazer parceria, eu acho super válido comentar também, porque
esses dias eu até vi um meme que era espanhol, a pessoa fala assim, você me disse que o meio acadêmico era unido, né? Daí a pessoa responde assim, unido de víboras, né? Tipo, unido de víboras. Mas eu acho que a gente no Instagram consegue dar uma eliminada nisso, porque a gente é muito parceiro, a gente conversa, a gente compartilha o conteúdo do outro, a gente vai tendo a nossa própria rede, a nossa rede ali da Abralim tá bem movimentada, a gente consegue conversar bastante. Então eu acho que é muito interessante que não existe esse distanciamento, sabe? Tipo, vamos colocar academicamente falando. Cara, a Luana é doutora, dá aula em universidade, beleza. Eu tô na pós-graduação, sou mestrando. E, tipo, não existe esse distanciamento no Instagram, sabe? A gente manda meme um pro outro, a gente conversa. Então, quebra esse tabu de que as pessoas não podem conversar entre si por conta dos níveis acadêmicos que elas se encontram, sabe? Então, eu acho muito interessante isso. Meu Deus, Luana, essa tua fala hoje foi sensacional, foi incrível. Esse teu levantamento de, de características de cada perfil daria um excelente artigo, inclusive, para a gente falar sobre divulgação. E, gente, sério, vamos motivar essa galera a fazer, porque quanto mais gente, melhor. Quanto mais a gente conseguir o nosso espaço dentro da hashtag língua portuguesa e português para falar de coisas não prescritivas, meu Deus, vamos, só vamos. Sim. Eu só ia finalizar para dizer que eu agradeço, né, a possibilidade desse espaço, Luciana. Eu confesso que no começo eu não sabia muito bem que caminho que eu ia seguir, daí eu pedi orientação para você, daí eu fui trocar ideia com o Dalton, daí eu fui trocar ideia com a Monique, até com o Victor eu falei, porque, tipo assim, é um tema bastante amplo, e é um tema bastante complexo também, não é trivial, entende? A gente vê divulgação da linguística, é só divulgar a linguística. Fácil, easy peasy. Começa a ter questões que envolvem tanto o gênero textual quanto a escolha do público. Então, vocês têm falado dessa coisa do curso de divulgação, pode ser legal. O pessoal faz bastante um curso de divulgação científica que é da Fiocruz, mas aparece que tem poucas vagas, que a gente às vezes não consegue vaga para participar. E então o que a gente tem por enquanto é fazer esses espaços de discussão, né? Eu achei que trazer simplesmente os posts que eu já publicava lá ia ficar um negócio meio unilateral aqui, ó, fazer minha propaganda aqui. Eu pensei, mas vamos ver o que sai para além dessa possibilidade do meu perfil sozinho. Eu posso ter outros perfis aqui e ver o que sai. Daí, no fim das contas, eu acho que depois de eu ter bolado essa apresentação, eu mesma estou mais consciente do que está por trás dessa dinâmica. Gente, acabou de cair a fase da luz aqui, então está chovendo em Curitiba, graças a Deus, vai encher a reserva de água que a gente precisa, mas talvez a minha internet vá embora daqui a pouco. Não, a gente ainda está te vendo, mas se foi bem a tempo. Não, eu queria te agradecer, Luana, tá caindo? Será? Não caia. Chuva em Curitiba hoje. Eu queria te agradecer porque de verdade eu acho que o Café com Linguística é a primeira vez que ele realmente traz um assunto que realmente reflete sobre isso. Mas eu queria dizer que eu acho que apesar da gente estar caminhando e aprendendo, eu acho que a gente já fez muita coisa. Né? Assim, quando a gente faz a retrospectiva que eu vejo, assim, uma coisa que começou despretensiosa para trazer, era mais para conversar com um ex-aluno, sabe? Aluno que fez o curso de metaplasmos, venha ver novos memes sobre as pronúncias, e eu acho que a gente conseguiu ter um alcance, e você fazendo primeiro fechado para os seus alunos e depois abrindo, eu acho que a gente conseguiu ter um alcance incrível que só tem a aumentar. Eu acho que isso está bem claro, mesmo que, por exemplo, por algum motivo a gente não consiga manter muito ou coisas desse tipo. A gente ainda tá vendo a Luana, mas eu acho que ela tá com... Você consegue ouvir a gente, Luana? Ainda tá bom? Ela deve estar tentando rotear o 4G.
para dar um tchau pra gente. E eu queria dizer se alguém não preencheu aquele link para preencher, para poder receber o certificado. E aí eu posso encerrar. Deixa eu ver se a Luana tá me mandando alguma coisa por aqui. Eu voltei, peguei meu celular, porque pronto. realmente a internet não deu conta. Isso, a gente viu você ali. Então eu tava te agradecendo, não sei se você ouviu o que eu disse, mas já tava encerrando, alertando o pessoal. Então se você tiver últimas palavras para dizer pra gente encerrar. Eu só agradeço a oportunidade e espero que todo mundo tenha ficado com esse gostinho de que vale a pena discutir a linguística nas redes sociais, discutir a linguística no bar, discutir a linguística dentro até, né, do almoço de domingo, e não precisa ser uma coisa chata, essencialmente, né? Porque a gente tem um objeto que é muito rico e que pode, de fato, ser um bom card de conversa, né? Então, dependendo do que for seu interesse, a gente consegue ir ampliando aí essa divulgação. Isso mesmo, obrigadão. Olha, o pessoal tá aqui no chat agradecendo, dizendo que foi ótimo. Então, beijo, Luana. Vamos pensar nesse curso aí, quem sabe? Beijo. Ano que vem, né? Tchau. Tchau.